Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Turma, esse é o nosso último vídeo em aula em que a gente vai falar sobre o livro 2, tá bom? E dando continuidade a todo esse apanhado, né, falando sobre patrimônio cultural, figurino, Mangue Beat, que foi movimento, e fã, que faz parte do patrimônio histórico artístico nacional, a gente vai falar dos Wajopi, tá bom? Acompanhe comigo aí, por favor. Os Wajopi são um grupo indígena que vive no Amapá, na região norte do Brasil e na Guiana Francesa. Eles desenvolveram uma linguagem gráfica própria para evocar os seres que viviam nas florestas e vivem nas florestas do entorno, né, das suas aldeias, no entorno dessas aldeias. Esses padrões gráficos são chamados de Kuziwa e estão presentes nas pinturas corporais praticadas pelos Wajopi. Os padrões gráficos são sempre compostos de pinturas do corpo e consistem em sistemas de comunicação com outros seres, como cobras, peixes, onças e grupos inimigos. São pintados nas cores vermelha, preta, com tinta feita à base de urucum e suco de genipapo. As pinturas podem durar até 20 dias. Os padrões Kuziwa são usados para evocar figuras sobrenaturais. Trata-se de uma prática do cotidiano dos Wajopi que a realizam pelo prazer de se sentirem mais bonitos. Em 2002, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, registrou a arte gráfica dos Wajopi como o primeiro patrimônio imaterial do Brasil. Em 2003, a Unesco proclamou as expressões gráficas e orais dos Wajopi como patrimônio imaterial da humanidade. Aqui temos os indígenas do povo Wajopi com padrões e pinturas corporais Kuziwa em 2008. Percebam que eles estão tipo uma escola, né? Uma escola indígena. E percebam os desenhos. Muito legal, né, turma? Indo para a próxima página, temos aqui um pouquinho de um mergulho nas imagens, tá? Temos aqui a construção, né, a imagem dos casarios do Centro Histórico de Goiás, que fica em Goiânia. A cidade de Goiás, localizada no estado do mesmo nome, foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural Mundial em 2001 pela Unesco. Esse título foi concedido à cidade por causa de sua arquitetura barroca, que data do século XVIII, e da riqueza de suas tradições culturais. Desde 1937, o IPHAN tem tombado cidades brasileiras com características barrocas como Goiás, Goiânia e Ouro Preto, Minas Gerais. Na lista de monumentos e bens culturais preservados por esse instituto também constam obras mais recentes como o Plano Piloto de Brasília, de 1957, projetado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa, 1902 e 1998. Os edifícios da capital federal, Brasília, no Distrito Federal, cujas construções se estendem pelos anos 60, são assinados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Olha que casarios mais simbólicos, né? Singelos. E percebam que essa catedral, essa igreja, ela é muito parecida com a igreja de Petrópolis, né? A Catedral de Petrópolis. Mas não deixa de ter a sua beleza. Percebam como tanta sinalização, como os postes, eles remetem à rua, descida da rua, as casas, telhados, ornamentos das casas são característicos da época barroca, né? Muito bonito. Indo para a página 57, temos aí uma pequena atividade. Esse aqui é a Catedral de Brasília, né? O centro de Brasília, projetado por Oscar Niemeyer. A inovação na exploração das formas arquitetônicas e no uso dos espaços fez de Brasília um marco da arquitetura e do urbanismo mundial.
Agora que você já conhece alguns patrimônios culturais brasileiros, realize as atividades a seguir. Por que a cidade de Goiás e os edifícios de Brasília foram tombados? Essa é a primeira pergunta. Na segunda pergunta, forme um grupo com 2 colegas, ou seja, vocês vão fazer individual, tá? Escolham pelo menos 5 elementos, por exemplo, costumes, manifestações artísticas, monumentos, construções que estão presentes no município onde você vive. A gente pode estender para São Pedro também, para Arraial, tá bom? Para Búzios, que vocês considerem importantes e que são ou poderiam ser, na opinião de vocês, patrimônios culturais. Fotografem, desenhem e criem vídeos que mostrem esses elementos e apresentem seu trabalho à turma. Discutam com o professor, no caso eu, os outros do grupo, porque vocês escolheram esses elementos. Na página 58, a gente vai falar um pouquinho sobre o Oscar Niemeyer, tá? Vamos lá. O carioca Oscar Niemeyer foi um dos mais importantes nomes da arquitetura mundial. Conhecido pela originalidade de suas construções, suas obras incluem enormes espaços vazios integrados a formas inusitadas de edifícios de grande altura, suportados por pilares de concreto ou aço. Além de participar da criação de Brasília, no Distrito Federal, o arquiteto assinou o projeto da Igreja de São Francisco de Assis, localizado na capital mineira Belo Horizonte, e do edifício Copan, situado no centro da cidade de São Paulo. Entre suas obras também se destacam o Museu de Arte Contemporânea UMAC, em Niterói, no Rio de Janeiro, e o Museu Oscar Niemeyer, conhecido como Museu do Olho, em Curitiba, Paraná. Na página 59, o IPHAN é um órgão responsável pela preservação dos patrimônios culturais brasileiros. Então a gente vai acessar esse menu do IPHAN, ou a gente vai pesquisar mesmo obras tombadas pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que inclusive temos uma construção tombada que é o convento, tá? O convento franciscano, que agora é Museu de Arte Sacra e Tradicional de Cabo Frio. E esse museu, esse convento, até 1980, ele era abandonado, ele foi abandonado. É aquele convento, turma, da subida da ponte velha de Cabo Frio, tá? Ele seria uma forma de vocês representarem um patrimônio que foi tombado, né, pelo IPHAN. Mas eu quero que vocês façam uma pesquisa aí de patrimônios que foram tombados pelo IPHAN e coloquem aqui nessa investigação, né, anotem aqui abaixo esses elementos, porque ele está pedindo para a gente poder entrar no site, né, Patrimônios Brasileiros. Pode ser também, mas você também pode falar um pouco da sua região, né? Fiquem aí a critério de vocês escolher falar sobre a região ou falar sobre um contexto mais geral, tá? Um contexto geral brasileiro. Indo para a página 60, temos essa aula ativa que é uma fotografia com registros do patrimônio cultural, que a gente pode analisar, mas não é muito característico, tá? A gente analisar essas atividades, até porque elas são em grupo. Então a gente finaliza a nossa atividade. Se der tempo a gente pode até voltar lá, turma, mas a gente finaliza aqui na página 59, 60, tá? Se der tempo, a gente pega e faz as outras atividades, tá? Que é só mais como complemento, é mais uma aula ativa, tá bom? Então é isso, turma. Lembrando que na aula da semana que vem, dia 27/7, teremos a revisão do livro 2. A gente vai fazer um apanhado de todo o contexto histórico do livro 2 e vamos analisar aí brevemente todo esse contexto que foi aprendido, o que vocês mais gostaram, o que foi mais legal de trabalhar. E aí a gente pode fazer uma aula gravada, né? Uma aula em dupla. Em grupo, né? Ok, turma? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai estar gravada e disponível tanto no YouTube como no
no sistema Uno de vocês, tá bom, turma? Então é isso, deixem lá os trabalhos, fotografem os trabalhos, realizem as atividades, mandem foto pro nosso grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, é só entrar em contato contigo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula de artes, turma. Tchau, tchau.